Existe esse julgamento sobre mim de que eu matei minha mãe porque a odiava. Essa assassina condenada está ganhando milhões de fãs agora, tudo depois que ela foi libertada da prisão por matar a própria mãe. Ei! Olá a todos, sou a Gypsy, finalmente estou livre. As pessoas estão realmente loucas por ela. Eu te amo. Isso é fofo, isso é... Fofo, bom trabalho, apoiando-a como se ela fosse uma influenciadora. Por favor, sigan apenas. Faça alguns TikToks pra nós. O nome dela é Gypsy Rose Blanchard, e ela é tão amada agora, que está sendo destaque em vários documentários, séries e livros, e cresceu para 8 milhões de seguidores. Fico feliz que ela foi solta e agora está livre. Então qual poderia ser o motivo de tantas pessoas estarem torcendo para uma assassina condenada estar aproveitando a vida aqui no mundo exterior? Então estamos na Times Square. Olhe para isso. Não é épico? É, meu Deus, eu tô curtindo muito meu tempo agora. Nossa sociedade enlouqueceu a ponto de agora estarmos celebrando um assassinato? Estou implorando pra você começar a fazer vídeos aqui, por favor. Não sei que tipo de doença mental eu tenho, mas estou profundamente interessado em você. Ou há mais nessa história? Não há desculpa para cometer um assassinato. Eu não tolero isso. Ao anoitecer, abrace seu coração, pois a verdade vai surpreendê-lo. Esta é a louca história de crime de Gypsy Rose Blanchard, que passou toda a sua vida com uma doença totalmente falsa. Mas essa doença falsa não foi uma escolha dela. Gypsy foi forçada pela própria mãe a fingir e acreditar que estava doente, porque sua mãe, Claudine, sofria da síndrome de Munchausen por procuração, que, se você não sabe, é um transtorno de saúde mental onde um cuidador exagera e finge distúrbios para que possa receber atenção e simpatia por cuidar de uma criança doente. E então, logo quando Gypsy era um bebê, sua mãe, Claudine, inventava doenças falsas para ela. Leucemia, convulsões, asma e muitos mais. Estou indo para o Hospital Infantil Mercy. Para apoiar mentiras sobre a própria filha. Claudine até submeteu ela a múltiplos medicamentos, procedimentos e cirurgias. Seu pobre corpo jovem. Imagine isso por um instante. Essa mãe doente forçou sua inocente filha a ficar presa em uma cadeira de rodas, a inserir uma sonda de alimentação em seu estômago, a respirar através de um tanque de oxigênio, a arrancar seus dentes quando apodreciam e, para completar, raspou sua cabeça para parecer ainda mais doente. Deixe-me lembrar vocês, nada disso era realmente necessário. Gypsy era uma criança completamente saudável, apenas tornada deficiente por sua própria mãe. E a pior parte era que Claudine era tão boa em parecer uma mãe solteira encantadora e dedicada que ninguém suspeitava dela. Ela tinha algum treinamento de enfermagem, então era boa em descrever os sintomas falsos, dando a Gypsy medicamentos para produzir certas condições. E quando visitavam médicos, Claudine os enganava, dizendo que os registros médicos de sua filha estavam perdidos. E se algum médico questionasse suas alegações, ela simplesmente mudaria facilmente para um novo médico. Você deve estar se perguntando onde estava o pai da Gypsy durante tudo isso? E por que a Gypsy simplesmente não falou sobre sua situação real? Bem, até mesmo o próprio pai dela foi enganado, pois Claudine mudou Gypsy para longe dele, então ele não conseguia ter acesso à sua filha. E a pobre Gypsy? Ela estava indefesa. Uma refém presa em uma prisão secreta. Eu temia mais do que tudo que se eu fugisse, as coisas seriam piores para mim em casa. Porque sempre que encontravam um médico, Claudine não permitia que ela falasse. Quando estavam em público e Gypsy falava, Claudine apertava a mão dela para silenciá-la. A menina não tinha permissão nem para ir à escola. Gypsy foi totalmente condicionada a pensar que ninguém acreditaria em seu testemunho se ela tentasse falar contra sua mãe, enquanto sua mãe estava desfrutando dos benefícios que vinham com a falsa doença de sua filha. Doações de caridade, concertos patrocinados, uma viagem para a Disney World e até mesmo uma nova casa financiada por corações bondosos que foram extremamente tocados pela história da Gypsy. Mas tudo isso logo mudaria quando Gypsy começou a ficar mais velha e mais difícil de controlar. E a vida de Claudine ficou ainda pior.
Agora uma adolescente Gypsy finalmente tentou fugir. Fugindo com um homem que ela conheceu online no meio da noite. Exceto que uma Claudine furiosa logo os encontrou. Ela arrastou a filha de volta para casa, quebrou-lhe o computador e o celular dela e acorrentou Gypsy à cama por 2 semanas inteiras. As agressões aumentaram. A fome aumentou. Imagine estar no lugar dela, percebendo de repente o quanto de mal sua própria mãe pode te causar. Neste ponto, Gypsy finalmente percebeu que se ficasse nesta prisão para sempre, sua mãe poderia acabar lentamente com a vida dela. E isso finalmente nos leva a junho de 2015. Gypsy, agora com 23 anos, encontrou um novo namorado online, Nicolas Godijon, que sabia tudo sobre o trauma que ela sofreu por causa de sua mãe. Desesperada para ficarem juntos e finalmente escapar de sua prisão, Gypsy pediu a ele para fazer o impensável, ir até a casa deles e matar sua mãe. Gypsy sabia que você iria matar a mãe dela, sinceramente. Ela pediu... Por que ela te perguntou? Para fazer isso com uma faca na mão, Nicholas entrou em sua casa e esfaqueou Claudine até a morte, enquanto Gypsy se escondia no banheiro e cobria os ouvidos de medo. Esta é a casa onde Claudine Blanchard foi encontrada morta com facadas. Aconteceram coisas muito mais indescritíveis do que eu posso incluir aqui. Mas por mais horrível que tenha sido, você não vai acreditar no que Gypsy fez a seguir. Ela postou essas mensagens horríveis no Facebook sobre a morte de sua mãe, fingindo ser Nicholas. Aquele grande está morto. Revelando deliberadamente seu próprio crime para que a polícia possa encontrar o corpo de sua mãe rapidamente, avançamos para o julgamento. Gypsy admitiu seu papel em tudo. Quem conversou e matou a mãe deles? Eu o convenci. E agora Nicholas passará o resto de sua vida na prisão, enquanto Gypsy já cumpriu 8 anos atrás das grades. Ironicamente, o período mais feliz e mais livre de sua vida, onde ela até se casou com seu atual marido. Compramos ingressos para Harry Potter e a Criança Amaldiçoada na Broadway. E como você viu no início, Gypsy Rose Blanchard está finalmente vivendo sua vida em seus próprios termos, aprendendo a acompanhar os tempos. Sumindo. Ah, isso significa que eles nunca mais querem falar com você. E abraçando sua nova confiança em si mesma. Pessoal, esse é o meu look do dia. Claro, como eu digo todas essas coisas, é muito importante para mim tomar uma posição clara que o assassinato nunca será aceitável. Da mesma forma que todos nós deveríamos concordar que o que Gypsy sofreu foi realmente horrível. Ambos foram vítimas de seus próprios demônios e deveriam ter recebido a ajuda de que precisavam. Se sua mãe estivesse aqui hoje, o que você diria a ela, Gypsy? Eu diria a ela que sinto muito e a perdoo. Ela não era um monstro, ela era apenas uma mulher doente. Mas após o anoitecer, seja você ver a Gypsy como uma heroína que ousou revidar e recuperar sua vida, ou ainda a ver como uma assassina que nunca deve ser perdoada, espero que este caso tenha te lembrado de uma coisa importante. Aprecie sua preciosa liberdade. Porque como essa história muito distorcida acabou de nos mostrar, existem pessoas problemáticas lá fora no mundo que literalmente matariam apenas para ter um gostinho de liberdade.